Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Tome os seus assentos. Muito obrigado. Meus queridos, eu preciso me consertar aqui, porque Deus só faz coisas grandes, extraordinárias, excelentíssimas. E o que posso ver é que Ele faz tudo isso de coisas simples, coisas comuns, que estão entre nós mesmos. Quero, na oportunidade, trazer o meu abraço de toda a co-irmã Igreja Assembleia de Deus no estado de Rondônia, a cada um dos participantes deste grandíssimo evento, trazer a minha gratidão a toda essa equipe organizadora. Eu devo começar lá do meu querido pastor José Wellington Bezerra da Costa, até os colaboradores do evento, que estão aqui atendendo a acomodação dos participantes. O meu abraço, o meu carinho, a minha gratidão e a minha imortal recomendação, ou recordação melhor, por Deus ter usado vocês. Lembrar-se do meu nome, eu sou um estranho por aqui, mas eu me alegro muito porque sou conhecido no céu. Não fora isso, dificilmente, humanamente, os senhores se lembrariam do Nelson. Nós vivemos aqui a pouco mais de 3.000 quilômetros. Eu moro numa cidade do interior, não é na capital. E tudo isso leva a nós estarmos mais distantes, não porque somos descuidados, ou porque não somos interessantes para a obra de Deus no Brasil, mas porque as ocupações são muitas e a distância é tanta. Mas o nosso Deus, queridos, que colocou na mente, no coração de vocês o meu nome para estar aqui nesta manhã, é o mesmo Deus que está vendo onde você mora, onde você está, talvez num povoado menor do que este onde moro, mas chegará o momento que o Senhor Deus, dependendo só do seu coração, pode colocá-lo aqui para falar daquilo que Ele está fazendo ou propõe fazer através das suas vidas. A todos vocês a minha gratidão. Dividir esta tribuna com irmãos como este nobre companheiro há 30 anos na China. Já por aqui, pastor Satírio, bem conhecido entre nós. E outras figuras tão significativas para a nossa igreja no Brasil. Já pude ouvir testemunhos de outros e das famílias pioneiras, como de nossos saudosos missionários fundadores da igreja. Quero dizer a todos vocês, para me situar aqui neste evento, que eu sou um assembleiano que nasci debaixo de um dos bancos das nossas congregações. Meus pais já dormem no Senhor, mas foi sempre o sonho de que nós ostentássemos até a morte esta bandeira gloriosa, esta mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem de poder, a mensagem que é a solução para todo o mundo, a mensagem que é a solução única e que está nas nossas mãos. E este congresso, com certeza, já inflamou corações, e elas se espalharão por este imenso continente, este Brasil. E já vejo que ela vai pela América Latina e também pela América do Norte, já vai lá para a Ásia, vai lá para a China. Que nós, a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, ainda estamos respirando os idos de 1910, 1911 e caminhamos para o nosso centenário, desejoso de que a bandeira missionária de nossa igreja continue hasteada, independente de crises, independente das leis, independente da vontade dos governantes, independente da reação
popular, a igreja do Senhor continuará hasteando a bandeira do Evangelho nos locais mais difíceis, mais fechados, mais impossíveis. Ali o Senhor tem um mensageiro neste congresso para fincar um mastro, e a bandeira do Evangelho ali estará hasteada. Eu não sei quantos desta manhã pode dizer: Senhor, se isto for comigo, conte comigo, eu estarei à disposição, porque eu sou uma testemunha que não adianta fugir, querido, a gente não consegue por muito tempo. Chega a ocasião em que o Senhor nos convoca e é necessário não somente abrir os braços, mas também o coração para sairmos e realizarmos a obra do Senhor nosso Deus. Meu abraço a vocês. Eu não tenho mais palavras, pastor Álvaro, para agradecê-los, por favor. Meu querido secretário de missões, escola de missões, CPAD, CGADB, imortalizadas no conceito de fé de nossas igrejas no estado de Rondônia. Muito obrigado a vocês que me recebem para uma ministração nesta manhã. Não quero deixá-los decepcionados, por isto estive, e ontem foi um dia muito especial para mim, um dia de estrada. Eu resolvi deixar a maleta em casa e sair com esse bonito livro às mãos. E foi bom, trajetória de Cacoal a Porto Velho, aeroporto, Porto Velho, Brasília, e de Brasília ao Rio de Janeiro, e com certeza assim um pouco arrogante, mas com propósito. Eles precisam saber que eu estou indo com finalidade diferente de muitos dos que estão tomando o mesmo ônibus, o mesmo carro, o mesmo voo, estou usando o mesmo espaço, mas a minha finalidade é diferente de muitos dos que aqui estão. E eu penso que esta companheira, que esta amiga inseparável me pôde proporcionar isto ontem, quando a oportunidade me é dada para aqui estar com vocês. Queridos, missões é alguma coisa contagiante. Em 1975, Deus ainda, eu solteiro, Deus me deu uma chacoalhada a mais. Mas os meus sonhos eram muito diferentes. Eu procurei uma licenciatura e esperava ser um próspero proprietário de algumas coisas. Mudei-me para Rondônia. Chegando em Rondônia, aí então encontrei portas abertas para realizar os meus sonhos. Mas foi numa reunião convencional em 1985, 10 anos depois, que o assunto de missões se encerrava no plenário depois de alguns anos de discussão. Quando o presidente disse: vamos retirar de pauta, porque o assunto já tomou muito espaço em nossos plenários convencional, e as sessões acabaram perdendo sentido porque não decidimos quem enviar. Foi numa destas que um presbítero à morte se levanta lá dos assistentes e vem em pranto à frente, e o momento era preparado pelo Espírito Santo. E o presidente mandou alguém conversar com aquele irmão que não podia dizer. Ele disse: eu não posso falar, eu sou presbítero e aqui é para ministro, e eu preciso falar, senão eu vou morrer. E quando ele bradou e disse: Deus disse não retirar de pauta o assunto, ele me pediu e disse que tem um nome para vocês. E quando ele falou assim, eu me pus de joelho e digo: meu Deus, é o meu nome. Mas ele não tinha dito nada. E o pastor então disse: se Deus falou o nome para o irmão, diga-nos, por favor. Ele levantou as mãos e disse: é o evangelista, irmão Nelson Lutemberg. Eu não conheço, eu não sei se ele está aqui. E eu me apresentei, eu disse: sou eu, irmão. Deus falou contigo, porque já falou comigo também. Resta agora eu saber se ele falou com a minha esposa, que ela não está aqui.
Me deu um minutinho, eu saí a um telefone, liguei em casa, ela não estava. Alguém me disse, foi orar por uma anciã que está enferma numa chácara vizinha, deve voltar em 1 hora, um pouco mais. Eu pedi que me aguardassem e pedi que chamasse também minha esposa para vir ao telefone. Quando ela chegou ao telefone, ela me disse, aconteceu alguma coisa? Eu disse, sim. Ela disse, mas foi coisa boa. Eu digo, com certeza. Por que você pergunta? Disse, porque Deus falou comigo. Lá quando eu fui orar pela irmã enferma, ela disse, filha, Deus não te trouxe para orar por mim, porque eu preciso ser curada. Deus te trouxe aqui porque eu tenho para ti uma mensagem. Eu vejo você e teu esposo e os 3 filhos tomando caminho para sair do país, porque Deus chama vocês para uma obra missionária. Eu quero dizer aos irmãos, Deus escolheu, creio, a pessoa certa, porque eu gosto de chorar. E missões sem lágrimas é difícil. Missões sem quebrantamento não é tão fácil, até porque a obra exige, porque as circunstâncias impõem. Se a gente não conseguir, é perigoso explodir. Então eu quero louvar a Deus pela oportunidade que tenho na convenção geral para testificar do meu Deus, para contar da minha experiência com Ele e para dizer aos meus queridos irmãos que estão neste congresso, Deus ainda conta com mais alguém. O mundo é o campo, milhões gemem e choram, e nós estamos folgadamente ocupando lindos e grandes templos e desfrutando de grandes oportunidades na presença do Senhor nosso Deus. Mas o céu está esperando mais. O Senhor está buscando a se fazer conhecido de um número maior de pessoas. E nós fomos chamados para isto. Muito obrigado, queridos. Me perdoe, falar de missões é alguma coisa extraordinária. A mim, parece-me reservar o que tinha de maior no Congresso. Testemunhos, relatórios, informações estatísticas, tantas coisas lindas, creio, comoventes, que com certeza arrebatou este auditório para dar glória a Deus, para chorar, para replanejar a vida, para construir horizontes maiores. Mas a mim me sacrificaram escolhendo um tema, a igreja. Com esses desafios do campo missionário, o papel da igreja no campo ou na ação missionária. Meus queridos, e eu, para dar início a um comentário sobre aquilo que creio, na ajuda do Espírito Santo, posso comunicá-los nesta manhã. Paulo, aos Romanos, registra no capítulo de número 10, o verso de número 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A gente poderia repetir juntos para tornar este momento assim bastante interativo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isto é lindo, é extraordinário, é maravilhoso. O problema é que no verso 14, o Espírito Santo leva Paulo a continuar registrando, dizendo, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Eu penso que nestes 2 versos, antes de concluir, Deus dá pelo Espírito Santo todo um mapa, um roteiro para a ação missionária da igreja em qualquer lugar do planeta. Seja em cidades populosas, seja em aldeias pequenas, seja em uma comunidade mais culta ou num povo de menos conhecimento. Paulo por aqui faz um registro e a dedução ligeira que tenho é que Deus
quer se fazer conhecido da sua criatura. Deus quer se fazer conhecer não somente de um grupo pequeno ou de um grupo escolhido. Deus quer se fazer conhecido da humanidade. E a princípio, Ele levanta no passado homens e mais próximos de nós. Ele levanta ou envia Jesus Cristo, seu Filho, como quem de forma mais impactante poderia tornar Deus conhecido à humanidade. Mas a Bíblia registra bem no comecinho que Maria e José, à procura de um local para a noite do grande nascimento, não se achou lugar para eles em algum aposento. Assim os homens se comportam ainda hoje. Mas Jesus se apresenta, e João, no capítulo de número 17, no verso de número 3, a Bíblia Sagrada nos mostra que o Senhor Deus envia o Senhor Jesus Cristo para nos comunicar a sua pessoa, a respeito do projeto que Ele tem comigo e tem com você. Me perdoe ser direto, nenhum de nós estamos aqui porque falta projeto de vida. Nós estamos aqui porque o projeto que Deus tem conosco é grande. Nós estamos aqui porque Deus projetou eu e você para alguma coisa que o mundo não entende, mas o Espírito Santo vai fazendo revelar. E a verdade do texto é que a vida eterna se conheça, e conheça através do único Deus verdadeiro. Daí eu penso que há uma facilidade, porque se eu tivesse que apresentar uma multiplicidade de deuses, ou um Deus que se manifesta de forma estranha, dependendo do tempo e circunstância, poderia ser uma tarefa difícil. Mas Hebreus registra que Ele é o mesmo, o Deus do centenário, é o Deus de Daniel Berg e Gunnar Vingre, é o Deus dos nossos pais na fé, é o Deus da igreja. Ele não mudou para facilitar a minha atividade no campo missionário. E a vida eterna é esta: que te conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conversando com uma igreja terça-feira, eu disse: é tão fácil falar de Jesus, porque eu posso afirmar a mesma palavra que eu sempre ouvi. Eu posso comunicar a mesma mensagem que eu sempre escutei. É Ele quem salva, é Ele quem cura, é Ele quem batiza com o Espírito Santo, é Ele que nos acompanha cuidando de nós, para nos preparar para o grande dia do arrebatamento. Porém, enquanto isto não acontece, é Ele mesmo, segundo Paulo aos Efésios, pelo seu Espírito, que já marcou a sua vida, não será mais a mesma. A compaixão pelas almas está ficando mais forte que os laços da família. A compaixão pelas almas está se tornando na tua vida mais forte que a grande comunhão com a congregação, ouvir orquestra, ouvir mensagens. O glória a Deus da igreja está se tornando alguma coisa grande, mas a compaixão pelas almas que gemem sem Deus convoca a mim e a você, como fez com Jesus Cristo, que pelas cidades e pelas aldeias, todos os dias, e a todas as pessoas, Ele procurou traduzir Deus ao alcance
dos seus ouvintes. E foi assim que ele manifestou o que ele esperava de quem nele cresce. Chamou os seus discípulos no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. É surpreendente o que o Senhor Jesus faz aqui. Ele recomenda, enviando os seus discípulos, disse, dando-lhes ordem a que não entrasse em cidade de samaritano. Não é o nosso alvo, mas todos os crentes entendem o que o Senhor Jesus estava dizendo aos seus discípulos, o que estava ainda permeando o iniciar do seu ministério, a luta pela comunidade da sua família. Ele ordena a que não entrasse em cidades de samaritanos, mas em Marcos, capítulo 16, o verso 15, ele chama os seus discípulos e disse, agora não é mais cidade de samaritano, nem cidade de bárbaros, nem cidade de outras pessoas, não. Agora vocês vão pelo mundo inteiro, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E a Bíblia continua dizendo, quem crer e for batizado será salvo. Meus irmãos, nesta manhã, já que o congresso vai sendo encerrado neste período, eu gostaria de que o Espírito Santo tivesse oportunidade nos nossos corações, em nossas vidas, no nosso ministério, para cumprirmos a mensagem do Senhor Jesus Cristo, sem olharmos com preferência, sem nos dirigir por facilidades, mas olharmos a Atos dos Apóstolos, quando a igreja de Antioquia, orando e jejuando, buscando a Deus graça e força para continuar a pregação do Evangelho, o Espírito Santo esteve no culto e falou-lhes abertamente, separem para mim a Saulo e a Barnabé, porque eu tenho uma obra grande com eles a fazer. E Saulo aceitou prontamente, porque já vinha da casa de Ananias com uma mensagem, é para mim um vaso escolhido, ora por ele, Ananias, porque é vaso escolhido para levar a minha palavra na presença dos grandes, dos reis, dos tribunos. Ele vai saber o quanto há de padecer pelo meu nome. O Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem da palavra de Deus para todos nós. Missões é sentir compromisso, e a igreja tem como alvo prioritário. Meus queridos, mudança de pastor não pode interromper projeto missionário. Crise nacional ou local não pode interromper o trabalho missionário. Construção do novo templo não pode impedir ou retardar o projeto missionário. Questões pessoais não podem dificultar a sequência do trabalho missionário, porque o trabalho missionário na igreja deve ser prioridade. Quantos concordam? Digam amém. Missões devem ser prioridade. Meus queridos, mais vez por outra estamos tentados a mudar a fachada do templo, comprar um carro novo e outros investimentos. E a nossa dificuldade é dizer, vamos esperar para o próximo ano. Até o próximo ano, centenas daqueles que poderiam estar conosco no tribunal de Cristo foram para o juízo final por uma fachada do novo templo, ou do templo que já está um pouco precisando mesmo de investimento. A minha experiência pequena já me dá esta ousadia, que missões não é despesa, missões não é gasto, missões do reino de Deus é investimento. Quem investe em missões tem retorno. Quem investe em missões, esta deve ser a ação da igreja em todo o tempo. Jesus deu prova disto. Jesus deu prova disto. João, no capítulo de número 4, os versos de número 10 e 11.
A Bíblia Sagrada nos mostra o comportamento do Senhor Jesus Cristo em relação ao trabalho que fez para nos deixar alimentados de uma esperança firme. Verso 31 e verso 32, a Bíblia Sagrada nos mostra: e entrando os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os seus discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E realizar a sua obra. Meus irmãos, com certeza Deus é apaixonado por todos nós. Deus é apaixonado por todos nós, somos dele, graças a Deus. Mas deixa eu lhe dizer, o Senhor é muito mais apaixonado por aquele crente que é inquieto por torná-lo conhecido a alguém que ainda não o conhece. Ele é apaixonado por esta pessoa que impacientemente vive na disposição de tornar o Senhor Jesus Cristo conhecido àqueles que ainda não o conhecem. E a Bíblia Sagrada nos mostra como Jesus agiu. Mateus capítulo 14 e o verso 14 mostra-nos a palavra de Deus que Jesus viu uma multidão e vendo a multidão sentiu por ela compaixão. Daí eu me pergunto, queridos, qual tem sido o sentimento espiritual que tenho dado lugar a brotar na minha vida ao ver o mundo como vai? De repente a minha visão não é tão ampla, vendo o meu país como anda. De repente eu também não consigo ver o meu Brasil. Eu posso ver, quem sabe, o meu estado como está. Quem sabe eu também sou tão pequeno e a minha visão está tão curta, eu não consigo ver o meu estado. Mas de repente eu consigo ver o município onde eu moro como está. De repente eu não tenho também esta facilidade, sou um pouquinho desligado, mas como está mesmo a congregação onde eu me congrego. Jesus foi atento à condição da multidão. E a Bíblia diz que quando ele olhou a multidão, ele sentiu compaixão por ela. Meus queridos, sentir compaixão não é um sentimento comum. Sentir compaixão não é uma manifestação de pesar ou de algo semelhante. Sentir compaixão é colocar-se no lugar da pessoa, é estar disposto a suportar o que ela enfrenta. E Jesus deu este exemplo quando ele viu que os pecadores não podiam mesmo e de fato resolver as questões espirituais. Ele disse: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. E bradou: está consumado. Ele resolveu a questão da minha situação espiritual, sentindo por mim compaixão. Mateus no capítulo 23, o verso 37, mais uma vez ele demonstra o sentimento que nossa igreja não pode abrir mão dele. É o sentimento de compaixão. Jesus volta para Jerusalém e de longe ou de distância ele olha para ela e diz: Jerusalém, Jerusalém. Vê se você consegue ouvir o embargo da voz do mestre, que olhando para Jerusalém sabia o que lhe esperava nela. Mas ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Ele lamentava o comportamento de Jerusalém, mas não retrocedeu da sua missão. Eu acredito que aqui ainda tem alguns missionários, pelo menos já conversei aqui, mais experientes, já sabem, na ajuda do Espírito Santo, como enfrentar e como resolver algumas questões que surgem no campo missionário. Mas de repente você que está aqui nesse congresso porque tem uma chamada, você sabe aonde, como Deus falou com o irmão, e tens seguido a história,
de alguns missionários, e você às vezes consegue se detectar naquele resultado menos favorável. De repente você se prende naquela dificuldade que o missionário enfrentou e não foi bem sucedido. Mas meu querido irmão, que está aqui nesta manhã, ou que já esteve por aqui, que tem a informação de Deus assim, escute-me por favor. Nenhum missionário encontrou terra preparada. Nenhum missionário encontrou campo plantado, nenhum missionário encontrou celeiros construídos, nenhum missionário sai para encontrar campos brancos para ceifar, mas sim para preparar a terra, para arrumar o local da sementeira, plantar e esperar o resultado. E a recomendação básica que temos é a que está nos Salmos, aqui apresentada há pouco, 126, que a minha e a sua missão no campo de missões, querido, não é sempre de terno e gravata, de púlpito e palco, mas é andando e chorando, levando a preciosa semente. As marcas destes dedos estão em algumas portas da cidade de Loja, pela manhã, pelo meio-dia, pela tarde, sempre recebendo um bem-vindo e nunca uma decisão para Cristo. Mas um dia eu quero aqui deixar que Deus me faça isso, por favor, porque veio à minha mente. Na cidade de Loja, eu me preparando para a escola dominical, bate a minha porta, não eu a porta de alguém. Era um senhor que voltava de Quito, esteve alguns anos internado ali e aos cuidados da HCJB. Ele trazia no pescoço um manto apodrecido que foi resultado de uma picada de cobra. E envenenado, os médicos não achavam como resolver aquela chaga. Ele me pedia o dinheiro para um trajeto de mais ou menos uns 30 quilômetros. E missionário nem sempre anda lá muito bem nessas questões. Eu disse, eu tenho como lhe ajudar, mas eu preciso ir ali na congregação. Mas antes eu vou fazer uma oração pelo senhor. Eu disse, os pastores já oraram, a igreja já fez muita oração, mas eu vou fazer mais uma. Jesus também orou mais que uma vez por enfermos. Deixa-me orar por você. E ele recebeu a oração. Eu arrumei o dinheirinho. Ele foi para casa. Nunca esperava vê-lo outra vez. Quando foi numa outra manhã de escola dominical, entrou aquele senhor, sentou-se num banco da congregação. Eu não ia conhecê-lo porque tinha visto a primeira vez em um estado bastante desfavorável. Sentou-se ali, passou a reunião, eu fiz o convite, ele veio à frente, dobrou os joelhos, aceitou Jesus. Depois conversamos, ele disse, o senhor não me conhece? Eu digo, talvez já tenha lhe visto, não tenho lembranças. Ele disse, eu sou aquele homem que passou na sua casa e o senhor orou por mim. Eu fui para casa aquele dia, dormi aquela noite, tive sossego desta chaga que me perturbava, e de manhã, quando fui me levantar, aquilo que o senhor viu ficou colado no travesseiro e no lençol. A minha pele está limpa, eu vim aceitar Jesus, eu quero ser crente também. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito maravilhado. Fomos fazer um culto lá na cidadezinha dele de Vilcabamba. Lá no culto, pastor Antônio Teixeira, que é aqui do Rio de Janeiro, estava pregando. Quando ele levantou a mão para o alto, levou um ferimento com uma balaúça, abriu-lhe a mão, mas nada pode fazer recuar o missionário. O missionário está ali, e ele hoje, sabe quem é o irmão que foi curado? É o pastor Haroldo, dirigente da congregação em Vilcabamba. Deus é fiel. Para o missionário os desafios são grandes, mas a resposta vem de cima. Bendito seja o nome do Senhor. Jerusalém, Jerusalém. Jesus disse a princípio, não entre na cidade de Samaritano. Agora estava lamentando a sua própria cidade. Mas quando ele chega no Evangelho de Marcos, ele disse, agora vamos por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Pregue para samaritano, pregue para judeu, pregue para romano, pregue para brasileiro, pregue até para alemão. Quem crer em mim, este será salvo. Então o mundo agora é o vosso termo. Missões é isto.
João, no capítulo de número 5, verso de número 17, tem para nós uma recomendação. O evangelista João escreve no capítulo de número 5, verso de número 17, uma palavra que deve também contribuir com todos nós. Missões é prioridade e é responsabilidade da igreja que envia. Foi isso que Paulo disse. A igreja envia. E também responsabilidade de quem aceita o envio pela igreja. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora. Ele me enviou, está trabalhando. Mas eu que fui enviado estou trabalhando também. Jesus lamentou no outro texto a falta de obreiros e recomendou os seus assistentes a que rogasse ao Senhor para que ele envie obreiros para a sua seara, porque a seara é grande, poucos os trabalhadores. João, o evangelista, diz: meu Pai trabalha até agora. Meus queridos, eu entendo que fisicamente todos nós temos um limite para explorar as nossas forças físicas, para explorar a nossa própria saúde muitas vezes, mas vê se você consegue ver algumas poucas vidas seguindo um homem que já não traz muita presença física, seu rosto já está um pouco desfigurado. O profeta Isaías diz que não víamos nele formosura nem beleza, para que a gente o adotasse por conferencista, por apresentador de uma mensagem. Já estava bastante sofrido, era muito endemoniado para expulsar os espíritos que neles habitavam. Muitos enfermos que ele precisava se confrontar, mandando aquelas enfermidades embora. Muita gente que precisava de um pedacinho de pão e um pedacinho de peixe para comer. Muitas horas de aflições que ele precisava de uma palavra para dar uma recompensa de paz aos que estavam em aflição. Era ele, o Senhor Jesus Cristo, que agora está indo para um lugarzinho chamado Getsemane. Ali vai indo o nosso grande missionário, e ele vai indo e dobra ali os seus joelhos. Não foi no Rio Centro, não foi num outro local de eventos magníficos como este, mas ele foi no lugar que ele tinha. Ele, não tendo aonde ele encontrou lugar, não deixou de fazer a obra de Deus. Não dependia de condições, não dependeu de favorecimento, não dependeu de circunstâncias agradáveis. Foi ao Getsemane e foi lutar ali por mim e por você. E que foi fazer ali? Dar uma instrução aos discípulos? Não. Ele foi ali negociar com Deus a minha salvação. Foi ali tratar com Deus a minha eternidade. E a Bíblia diz que foi uma luta espiritual pesada. Ele começou a orar, orou um pouco, retornou, os discípulos adormeceram, reclamou, retornou um pouco mais adiante e orou mais intensamente, de forma que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Missionário que está me escutando nesta manhã, não recue quando a luta se fizer forte, não recue quando a crise parece fechar todas as portas. Deus tem uma saída. Deus tem um escape, Ele te mandou, Ele te encarregou pela igreja. O socorro vai chegar. Você não vai ficar passando privação assim, porque você tem uma família, você tem alguém que está contigo. O próprio inimigo está querendo tirar proveito. Diga para Jesus que a crise chegou, mas você está no mesmo lugar. Todos os missionários passam lutas. Quantos missionários tem aqui? Todos os crentes passam lutas. Agora, o que representa para nós, queridos, essa compaixão pela obra missionária? Uma compaixão que pode desarraigar da mente, do coração, o apego com a família, o apego com as coisas que possui, o apego com aquilo que faz, a sua convivência de algum tempo, mas uma alma
que se rende a Cristo Jesus lá na frente vale mais que todo este conforto que o Senhor nos dá aqui. Glória a Deus. Paulo faz uma demonstração disto, e escrevendo ele aos Romanos no capítulo de número 1, o capítulo 1, nós temos uma palavra, irmãos, que eu chamo para mim, e bem-aventurado aquele irmão que nesta manhã está aqui, que já é um crente salvo em Cristo Jesus, que possa chamar para si também o verso de número 14. Paulo, depois de alguns comentários sobre Roma, ele diz: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Quantos podem dar glória a Deus por uma determinação assim? Meus queridos, enquanto está em mim, disse Paulo, o que depende de mim agora é nada mais. Agora eu só dependo do Senhor. A Bíblia Sagrada, a recomendação da palavra do Senhor nosso Deus aos Coríntios, capítulo de número 9, o verso de número 16. A Bíblia tem para nós uma recomendação dizendo: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que gloriar-me, pois me é imposta uma obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Queridos irmãos, nós temos pelo menos aí uns 150 milhões de brasileiros que andam sem direção, que andam sem rumo, que andam sem Deus, que estão sem paz. Lá do outro lado do Brasil, a gente recebe notícias daqui que tem medo de vir no Rio. Quando a gente chega aqui, acha que não é tanto. Isso é vocês, são vocês que sabem como isto é mesmo aqui. Lá a gente conhece uma figura do Rio de Janeiro, como aqui ninguém pode andar na rua que é assaltado, é saqueado, é assassinado, coisa semelhante assim. E eu tenho comigo que esta situação pode ser vencida. Não serão mais armas da presidência, Força Nacional, não será a polícia do estado do Rio, não será um poder econômico favorecendo as pessoas com melhores condições de moradia e melhores condições de vida. Estas condições poderão ser dominadas quando o povo do Rio de Janeiro, como de Rondônia, como de cada um dos estados da nossa federação, levantar a sua cabeça e der ouvido ao Evangelho que se prega, a mensagem que se fala, aos missionários que vão andando e vão chorando em cada momento que vê uma desgraça acontecendo, que poderia ter sido evitada se Jesus fizesse parte do projeto de vida daquela pessoa. Paulo disse: eu preciso pregar o Evangelho, é imposta sobre mim esta obrigação. E aqui fica um pouco apertado, porque pregar o Evangelho não é uma questão de escolha pessoal, é uma chamada divina. E quando Ele nos chamou para sermos salvos, ainda nos deu uma promessa do revestimento de poder no batismo com o Espírito Santo, não para falar língua estranha somente, não para abrir as portas dos dons espirituais para a igreja, mas para abrir o caminho de missões, para sermos testemunha de Jesus Cristo, seja no morro, seja nos balneários, seja nos palácios, seja onde for, ali nós somos um mensageiro do Senhor, porque a Bíblia Sagrada quem nos anuncia esta palavra. Paulo disse: me é imposta a obrigação. Eu não faço isso somente porque eu acho bonito, gosto e quero. Eu faço isto porque eu devo. Eu devo pregar o Evangelho. E tem um detalhe, queridos: quem prega o Evangelho jamais se decepcionará, porque você está cumprindo o seu papel, você está cumprindo o seu
papel. E quando você cumpre o seu papel, Deus cumpre o dele. Você prega e ele salva. Você anuncia a promessa e ele cumpre. Você anuncia a vitória e ele vence a guerra. Porque ele vai conosco ao campo de batalha. A Bíblia Sagrada, meus queridos, na responsabilidade do papel da igreja no campo missionário dói. Mas a Bíblia Sagrada tem-nos em lembranças de que Paulo faz uma lamentação aos nossos irmãos filipenses, dizendo: graças a Deus que por fim o Senhor vos fez lembrar de mim outra vez. Olha só que tristeza. E aqui eu falo para alguns que talvez tenham conhecimentos de fatos. Enviar o missionário e esquecer dele. Não somente os esquecidos, mas também os abandonados. Quem é missionário e anda pelo Brasil e anda pelo mundo, vez por outra encontra alguém que foi esquecido da sua igreja, foi esquecido da direção da igreja, foi esquecido que um dia ele passou por ali. Aconteceu alguma coisa no percurso, talvez, mas escute-me, queridos irmãos, nós não estamos correndo atrás dos que caíram, nós não estamos correndo atrás de caídos, nós não estamos indo atrás das pessoas que precisam estar na presença de Deus. E o nosso missionário, de repente, que foi e por lá se atrapalhou, está precisando também da igreja que levante um grande clamor. Não se esqueça do missionário enviado, ele está no campo, mas o compromisso está na igreja. Ele está de frente com o inimigo lá, mas o Espírito Santo está ouvindo a tua intercessão, e a vitória vai chegar para o missionário. Estes os esquecidos. Mas eu pergunto, e os abandonados? Aqueles que já não têm mais referência com a sua igreja, com a igreja que o enviou, aqueles que já não têm mais informação do ministério que fez parte, estão extraviados pelo mundo afora. Eu clamo a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Brasil, aqui insistamos em fazer missões, é ordem prioritária para a igreja, mas que tenhamos um compromisso muito especial com aqueles que nós enviamos. Se os enviamos fora do tempo ou sem o discernimento do Espírito, devemos trazê-los de volta e colocá-los na sua cidade e dizer: meu filho, não era contigo, não é com você, não é contigo que Deus tem uma proposta para agora. Volta para casa e fica aqui, vamos orar porque Deus tem a pessoa certa, mas não abandonar lá porque não foi bem sucedido, muito menos deixá-los esquecidos. Paulo se alegrou com as lembranças de uma igreja que ele sentiu já o havia esquecido, mas também não deixou sem uma recomendação. Eu me alegro porque em alguns outros momentos vocês intentaram fazer alguma coisa, mas faltou oportunidade. Missionário no campo, queridos, missionário no campo sofre. Quando a gente tem uma igreja, o necessitado chega, a gente corre lá no caixinha da igreja, na tesouraria, dá ajuda. Quando acontece um desastre com alguém mais perto, ou da própria congregação que estamos formando, a gente reúne os irmãos e pede uma ajuda, resolve o problema daquele. E quando você não tem ainda a congregação, como é que faz? Quando não tem ainda um grupo de irmãos que se reúne e você está numa cidade estranha, como você vai fazer uma campanha para resolver o problema de alguém? Como você vai resolver uma questão que você não pode deixar para amanhã? Eu estava limpando o piso do templo em Loja, passando pano, era sábado à tarde. Passou uma senhora de Quito e ela entrou, olhou a placa, Assembleia de Deus, igreja boa. Entrou e disse: vai ter culto hoje? Eu disse: sim. O pastor vai estar aqui? Eu disse: vai. Ah, então tá bem, eu volto à noite. À noite ela voltou, estava eu, irmã Ivonete, minha esposa, a Damares, minha filha, a Cláudia, minha filha, e o Rodolfo, meu filho. Eu com a guitarra tocando, e eles cantando, e nós do estilo já espanhol, batendo palma, tudo bem, chamando o povo. Terminou o culto, nós estávamos em 4. Eu e a minha família, aquela pessoa fazia a 5ª pessoa do culto. Cerrei o culto, fiz um convite, um pouco leve, porque era a única visitante que já tinha falado comigo à tarde, eu não tinha me identificado ainda. Ela me fez uma pergunta: por que os irmanitos não vieram hoje?
Aí eu disse: filha, eu estou iniciando esse trabalho aqui tem alguns meses. Quantos meses? Já fazem 6 meses. E os irmãos? Não ganhou ninguém ainda não? Não, filha, eu convido, visito, chamo, vem alguns, não vem mais. E depois vem outros, aqueles já não vêm também. E eu estou nessa luta aqui. Mas estou crendo que Deus vai me dar vitória. Ele disse: quantos lugares o senhor tem aqui? Eu falei: eu tenho uns 60 lugares. Vai faltar lugar para amanhã à noite, para domingo. Vai faltar lugar para domingo, era sábado. Ela conversando assim com a minha esposa, comigo, as crianças, todo mundo alegre, um visitante na igreja. Nós fomos para casa orar, digo: Jesus, abençoa essa mulher. Ajuda ela, que ela seja um instrumento do Senhor para levantar essa obra. Já era a 3ª vez que se intentava levantar a obra em Loja. E eu estava nessa situação. Passamos a noite clamando ao Senhor. No outro dia abrimos a congregação e ficamos esperando. Lotou a igreja. Lotou a congregação. Ela chegou, apresentou os convidados e eu ministrei a palavra, cantamos corinho e louvamos a Deus. Fiz o convite, 12 pessoas aceitaram Jesus. Os 2 filhos de uma família, um é presbítero, outro é diácono. A jovem senhorita, hoje médica, é a tecladista da igreja. A irmã Lola, ela tem uma pequena empresinha e ela subsidia os filhos para os filhos fazerem a obra de Deus em Loja, Macará, Iansassa e Samora Tintipe. Passou-se aquele domingo, a irmã disse: agora eu vou voltar para Quito. Durante aquela semana ela trouxe aquelas pessoas no culto, as 12 pessoas e mais outras. E nós fomos trabalhando aquela semana, fiz amizade com aquelas famílias, já fui na casa delas e estivemos juntos durante aquela semana. E a irmã ia embora, passou na nossa casa para se despedir, disse: pastor, eu volto para Quito. Como é que o senhor está pagando o aluguel do templo se não tem crente para contribuir? Disse: filhinha, Deus está provendo de alguma maneira. Quanto que é o aluguel? Eu disse a ela: olha, eu vou deixar o cheque para 3 meses e o meu telefone. Se faltar, o senhor me liga, porque eu quero que Deus seja anunciado para este povo. Deixa eu lhe dizer uma notícia. Eu nunca mais vi aquela mulher. Eu nunca mais vi aquela mulher. Vocês palpitam alguma coisa? Palpitam alguma coisa? Eu nunca mais vi aquela mulher. Mas esse não foi um único momento, por isso não dá para recuar. Quando a coisa fica difícil, Deus tem uma providência. O Getsemane pode ser forte, mas Deus não vai deixar faltar sangue. Não. Eu estou na porta do aeroporto em Lima, com os dinheiros peruanos para comprar uma passagem. Houve uma mudança na legislação do país naquela noite. A partir de agora, os turistas em trânsito pagam 3 vezes o valor de uma passagem. Meu dinheiro não dava. E agora? Meu dinheiro não dava. Fui a uma agência, contei a minha história, a senhorita disse: não posso fazer nada. Voltei com o dinheiro e peguei um táxi pela manhã, às 4 horas da manhã, fui ao aeroporto. Cheguei no aeroporto da Folser e fiquei no balcão 4 horas da manhã. Não tinha ninguém. Encostamos ali. Chegou uma senhorita, saia bordô, blusa branca, um broche de ouro, um lenço vermelho ao pescoço, e nos cumprimentou dizendo: buenos dias. Eu disse: buenos dias, senhorita. Disse: em que pode ser útil? Eu contei a minha história. Ela disse: eu posso lhe ajudar. Disse: o que é que o senhor faz? Aonde o senhor vai? Aí doeu na alma. Eu disse: se eu dizer que eu vou para o Equador, ela não ajuda de jeito nenhum. Peruano e equatoriano não se dão de espécie alguma. Como é que eu vou dizer para essa senhorita que eu vou para o Equador? Bom, mas para o Equador tudo bem. Mas como é que eu vou falar para essa senhorita que eu moro em Loja? Loja é exatamente a cidade que eles não querem ouvir falar o nome aqui em Lima. Mas eu tenho que dizer a verdade. Eu disse: filha, eu sou brasileiro, sou vizinho de vocês. Estou em trânsito para uma cidade chamada Loja.
E lá nós temos um trabalho missionário. Irmãos, escute-me, ela perguntou, qual a igreja? Eu disse, nós somos da Assembleia de Deus. E ela me perguntou, como está o trabalho? Eu disse, está muito bem. Eu digo, fui visitar a família, rever a igreja, estamos retornando para continuar. Eu disse, o senhor aguarda um instante. Ela foi e não voltou mais. Chegaram os passageiros, tomaram o espaço, eu estava atrapalhando, retirei as malas e a família, fiquei a um lado, aguardando que essa moça viesse. Não chegou mais senhorita nenhuma para trabalhar na empresa. Na empresa só tinha jovens trabalhando, senhores. E eu aguardando, de repente um senhor já de uma certa idade vem lá de dentro e traz na mão 5 bilhetes, 5 passagens. E me chamou pelo nome e disse, Mr. Nelson, se ela ordem, senhor, tenha seus boletos. Peguei os bilhetes e disse, quanto lhe pago, senhor? Disse, és um regalo, é um presente. Despachei as malas, me advertiu o senhor, se na porta lhe cobrar o imposto de utilidade, o senhor prepare para pagar na entrada ali com a seguridade do aeroporto. Passamos, ele olhou o bilhete e disse, quanto paga pelos impostos de seguridade? Ele disse, bilhete regalado, não tem imposto. Embarcamos, entramos na Aeroforce, sentamos na sala de espera, minha esposa disse, volta lá e dá alguma gratificação, dá alguma coisinha para aquela moça, nós não temos muito, mas dá alguma coisinha para ela tomar, são tudo pessoas assim, dá alguma coisinha. Eu voltei lá, pedi licença, saí, fui lá e disse, aquele cavalheiro, olhei primeiro, não estava, voltei na sala de embarque, ele se encontrou, disse não, pergunta para aquele senhor, aonde está aquela moça, aquela senhorita. Aí eu voltei e perguntei para aquele senhor, disse, cavalheiro, por favor, onde está aquela senhorita que lhe passou os bilhetes para nós outros? Ele disse, hombre, te acuerda depois, não trabalha a senhorita aqui, não trabalha senhoras aqui na empresa, aqui só trabalha senhores. O que você imagina? O que você pensa? Dá para abrir mão de trabalhar para o Senhor? Eu conto isso aqui é congresso missionário, deve estar aqui quem acredita no que Deus faz por missionário. Lá na minha igreja não dá para eu falar muita coisa assim não, porque o povo está pensando que eu estou querendo dinheiro. Que eu estou querendo me aparecer, que eu estou querendo ser maior que os outros. Tenho certeza que missionários já passaram por aqui e contaram coisas tão grandes ou maiores, porque Deus não deixa faltar, pode não ter sobrando, a despensa pode não estar cheia, mas antes que o sol nasça, Ele manda na tua porta a tua comida do dia. Me perdoe, eu não posso perder essa oportunidade de contar as maravilhas do meu Deus. Um irmão me perguntou ao chegar aqui, aonde estava o Rodolfo? Os palestinos estavam sequestrando crianças de cor clara, levando para tirar o líquido da coluna, na tentativa da descoberta do controle sobre o mal de Parkinson. E muitas crianças eram encontradas inertes, vivas, porém sem qualquer movimento, sem chance de alimentação, olhos parados, sem movimento. E o meu filho desapareceu numa manhã que eu não queria que acontecesse aquilo. Nós ganhávamos um ovo e umas folhas de acelga para fazer um nhoque de manhã e comer e andar. E os 3 pequenos, as 2 na escola, comiam a sopinha do Estado. O pequenininho não estava ainda na escola, eu mandava junto para comer de favor. E porque mandei o pequenininho para a escola, junto com as menorzinhas, com as irmãzinhas dele, nossas filhas, se descuidaram e o menino se perdeu. E me veio o desespero, foi roubado meu filho, o dia amargo. Mas foi o dia mais sublime para todos nós em Loja. A Universidade Nacional de Loja suspendeu as aulas porque desapareceu o filho do missionário brasileiro.
O corpo de bombeiro de Loja foi para a rua porque desapareceu o filho do missionário brasileiro. A rádio do padre da cidade, o bispo da cidade, anunciava a cada 5 minutos, dava as características do menino, anunciando que o filho do missionário brasileiro desapareceu. Loja viveu um dia ouvindo falar que nós estávamos lá. O exército equatoriano foi para a fronteira do Peru porque era a saída e não passava bicicleta nem carroça, tudo era vistoriado para tentar achar o filho do missionário. Anoiteceu, 5 horas, as luzes como tomate, muita neblina debaixo de uma serra, montanhas de gelo ao redor, noite fria no centro do rio Amazonas. Entrei no meu lar, depois de andar aquelas montanhas, casa por casa, de alunos daquelas classes, as professoras todas. Entrei, encontrei minhas 2 filhas, um lugar frio, deitados sobre uma cama, molhadas de suor, gritando sem voz, voz rouca, embargada, dizendo: Jesus, eu quero morrer, eu não quero viver, eu quero morrer. Como nós vamos perder o nosso irmãozinho? Quando eu ouvi aquilo, Satanás me chacoalhou, disse: agora eu te venci. Fui ao escritório pegar o telefone para ligar para o Brasil, para eles orarem por nós, porque seria a nossa noite negra, sem o nosso filho, sem história para contar qualquer resultado. Quando eu peguei o telefone, o Senhor disse: não é a hora. Pus o telefone no gancho. Pensei em sair lá na rua onde as irmãs e outras mulheres estavam por ali. Deu um tremor de terra. A terra tremeu lá, isso é normal. Ficamos sem luz, sem telefone, sem água, sem esgoto sanitário. Imagina. Tudo, da cidade inteira. Minha esposa estava no portão, quando a terra tremeu, o portão estava aberto, veio, lhe pegou pelas costas e jogou no chão. Um portão de ferro um pouco pesado que com o golpe levou. Ela que já estava um dia todo nessa sensibilidade da perda da criança. Final. Ficamos ali, um começaram a ir embora, outros saindo. De repente era uma casa de sob-esquina. Um carro fez o contorno. E a luz passou no canteiro entre uma avenida e outra e no meio o rio. Quando o carro passou as luzes pelas árvores, o menino estava em cima do meio-fio do outro lado. E eu disse a elas: vocês não estão vendo? Olha o Rodolfo ali chegando, já com a noite chegando. Uma criança de 3 anos e poucos meses. Aonde você esteve, meu filho? Não sei, não sei. Passou o dia por aí. A luta chega, o aperto acontece, a situação é forte, mas não desanima, meu irmão. Satanás intentará com o teu mais íntimo, mas o teu Deus que te chamou e te recomendou pela igreja não vai te deixar decepcionado. Bendito seja o nome do Senhor. Eu concluo nesta manhã, meus queridos irmãos, recomendando aos meus queridos que aqui estão, Filipenses capítulo de número 2, verso de número 26. Porquanto tinha muitas saudades de vós, todos estava muito angustiado de que tivesses ouvido de que ele estivera doente, se reportava ao seu mensageiro. Meus queridos irmãos, neste exato momento, nós temos alguns dos nossos por aí passando em aperto, passando em estreito demasiadamente difícil. A resposta é grande com certeza. O resultado é magnífico com segurança. Mas entre a promessa e o cumprimento tem um deserto a ser passado. E é nesse deserto que muitas vezes nós cedemos às tentações. Foi assim com o povo de Israel. Saíram do Egito a multidão e o deserto foi cansando, foi incomodando, foi perturbando. E Deus sentiu vontade até de acabar com tudo, porque o povo sentia muita fraqueza, reclamava de tudo que estava acontecendo. E eu quero aqui ainda me reportar. Eu me lembro que eu reclamei uma vez, querido, que prejuízo tremendo. Eu reclamei, foi bem
na época da Zélia Cardoso que eu reclamei. Eu reclamei para um irmão que cuidava de alguns bens meus nossos aqui no Brasil. E disse, mano, por favor, não diga para ninguém. Era uma reclamação com prudência. Não diga para ninguém, mas pega um pouco daquilo que é meu e dá um jeito de chegar aqui, porque já fazem 11 meses. Ele disse o quê? Já fazem 11 meses. Em vez de ele pegar o que é meu e me mandar, foi reclamar na secretaria. A secretaria tomou providência, mandou para os Estados Unidos. Não chegou lá também. Esse desapareceu por lá. E eu fiquei lá na dificuldade. Aí decidi, agora eu vou buscar. Quando eu saio lá do Equador, chego em Lima, notícia. O Brasil não tem mais nada. A Zélia Cardoso pegou o que era de todo mundo, que estava em poupança e aplicação. Não adianta vir, porque aqui você não tem mais nada. Eu gosto desse Deus porque é desse jeito. Quando a gente quer passar a confiar em alguma coisa que tem, Ele dá um jeito de prejudicar a gente para provar que Ele é o Deus que não nos deixa faltar nada. Eu só lamento que uns outros perderam também, né? Perderam também. Eu não perdi, eu ganhei. Eu voltei para casa, chego em casa, mas como você foi ligeiro? Eu digo que eu não fui. Eu voltei do caminho, por quê? Porque tudo que a gente tinha lá, que a gente fez, espécie, colocou em banco, perdemos. Perdemos, não temos mais nada no Brasil. Sabe o que a minha esposa disse para mim? Graças a Deus. Agora a gente fica aqui de uma vez. O que não vamos fazer no Brasil sem nada? A gente tinha tanta coisinha lá, vendeu, colocou isso lá em banco, perdemos tudo. Então agora, graças a Deus, a gente fica aqui, porque aqui a gente já aprendeu a viver. Aqui nós já conhecemos o povo. Queridos irmãos, levante a tua mão comigo para exaltar o Senhor. Porque você está num congresso de missões. As situações são difíceis, mas o nosso Deus é fiel. Eu convido você para se colocar em pé, por favor. Eu encerro as minhas palavras desta manhã. Eu precisava abordar alguma coisa, queridos, ainda, mas eu vejo que o nosso horário já nos compromete. E aqui tem preparado alguma coisa muito especial, que é a Santa Ceia do Senhor. Mas eu gostaria de dar o meu abraço a cada um de vocês, por me escutar nesta manhã. Esse que hoje é pastor. E se eu pudesse, se eu conseguisse, se eu tivesse voz para isto, eu diria: todos os pastores, presidentes deveriam passar pelo campo missionário para começar. Se eu pudesse, eu diria isso. Não dar campo, igreja cheia para cuidar. Como é difícil quando a gente sabe que alguns não valorizam a ovelha, não valorizam o rebanho, mas põe um missionário na frente da igreja para ver o que ele é capaz de suportar. Membro, crente, algumas pessoas faz e acontece, ele dá glória a Deus, fala, fica quietinho, porque Deus conserta isso. Espera, porque Deus ajeita esse negócio. Não se levante, porque Deus vai ter uma resposta. Orem pelo Equador. Orem por Loja. Loja é linda, quer dizer, é a Atenas equatoriana. É linda, é a capital da cultura. Me colocaram lá. Glória a Deus. Aguenta essa. Missionário não dá para mexer com ele. Comprei um terreno antes de vir embora. Disse, eu não saio daqui sem deixar a construção começada. Eu não vim aqui semear no vento. Vamos deixar o templo iniciado. Compramos um terreno. Sabe como é que a gente comprou? Minha esposa, uma pedagoga, bonita, jovem, linda, com cesta de pastel, na feira dos carregadores, vendendo pastel. Eles não conhecem pastel? Comia, gostava. Vendendo pastel, para arrumar dinheiro, para comprar um terreno, construir um templo. Compramos o terreno. Antes de sair, eu vou cortar o terreno para mostrar para eles como é que tem que ser feito. Cortamos um pedaço. Viemos embora. Acontecia o primeiro congresso de missões, o segundo congresso de missões na igreja onde estou pastoreando por bondade de Jesus hoje. Recebi um telefonema. Pastor Fred Kingalawa. Pastor Nelson, tem uma notícia triste. O que foi? Pensei, morreu a esposa, os filhos, alguma coisa. Perdemos o nosso terreno. Como? Pastor, nós cortamos um pouquinho mais, muito pouquinho. Brotou uma fonte de água que está destruindo aquela montanha toda.
já arrancou toda a escalinata, a escada de uns 200 metros, já rachou um prédio que passa uma mão por dentro da parede. E ele me disse, o senhor conheceu a horta, as verduras que tinha do outro lado, aquele morro já descambou tudo, levou, o homem perdeu todas as verduras, e nós estamos sendo enjuizados por danos e prejuízos aqui porque mexemos no terreno. A prefeitura já fez de tudo para descobrir, ninguém sabe de onde apareceu esta água em cima deste morro ali. Eu disse, Fred, que bom que tu ligou hoje. Amanhã começa o congresso missionário e domingo a fonte seca. O missionário é meio atrapalhado a cabeça. Até domingo, vai lá. Diga para os irmãos, para domingo ir lá, que domingo vai estar seca a fonte. O Fred deu uma risada, ele muito amigo, muito querido. O Fred riu assim, crendo, graças a Deus, a água vai estancar. Oramos domingo de manhã, contei a história para os irmãos. Nós vamos orar agora porque eu disse que a água vai estancar hoje. E eu conheço uma história bíblica de um profeta que na verdade era homem de Deus, que disse, olha, a partir de hoje aqui quem controla é a minha palavra. Quando eu falar, acontece. Quando eu não falar, não acontece. Então, não adianta se mexer. Eu me lembrei daquele de que vai ser assim agora. Oramos com a igreja pela manhã, domingo. Meio-dia, o Fred ligou, pastor, o povo está assombrado. Eu anunciei que a água ia secar. Secou a fonte da água, não está correndo mais. Hoje de manhã eu fui lá, estava correndo ainda, pastor. Nós viemos para a escola dominical e agora terminou a escola dominical, eu voltei lá, a água secou, pastor. Tá, secou, secou, de verdade, de verdade. Então eu vou falar para a igreja aqui que a água já secou. Encerrando o congresso missionário, irmãos, dê glória a Deus, a água já secou. Voltei lá há 2 anos inaugurar o templo, 3 pisos, coisa linda, casa pastoral, sala para a juventude, com multimídia instalada, no coração da cidade, coisa mais linda. Jesus é bom, querido, Satanás se levanta, mas fica firme, ele não vai zombar de ti por muito tempo não, irmão. Ele não vai escarnecer do teu trabalho que parece ser tão pequeno diante de um tão grande desafio. A mão do Senhor vai se estender. Tem fontes de água querendo derrubar o que você construiu? O Senhor estanca. Tem alguém querendo impedir? O Senhor abre o caminho. Amado Deus, eu quero te louvar nesta manhã, Pai, pelos meus companheiros que tiveram lembranças de mim, teu servo, teu filho. Pai, tu sabes que eu estou me esforçando para dar o que tenho. Meu Deus, eu quero te louvar pelo que tu fazes, pelo que tens feito através da tua igreja ao redor do mundo. Testemunhos, Pai, poderosos, maravilhosos, grandes, autênticos, estão sendo, Senhor, esclarecidos e trazidos para crescimento de fé e confiança destes que vieram ao congresso de missões de nossa igreja, que se prepara para solenizar uma das maiores vitórias que esta nação tem para registrar, que é o trabalho de 2 servos teus que em 1911, sem conhecer o idioma, sem patrocinadores do evento, sem a aceitação da comunidade que o receberam aqui, sem um espaço para que iniciar qualquer atividade, mas começaram a falar em teu nome, anunciar a tua palavra, e hoje o Brasil tem por cada canto das nossas pequenas e grandes cidades grupos de irmãos que se reúnem para glorificar a ti, e já vão passando 100 anos, e eu quero te louvar por isto, meu amado, porque eu faço parte deste grande resultado. Foi esta palavra que foi lá agronômica, lá no estado de Santa Catarina, depois de Rio do Sul. Ali, Senhor, encontrou-nos os teus filhos, irmão Virgílio Schmidt e irmão João Colenda, que ali com a nossa família, Senhor, nos trouxeram
sincero para servir a Ti. Eu quero Te louvar, somos frutos de um trabalho missionário. Não deixe esta chama apagar. Pelo contrário, aviva, Senhor, esta chama. Desfaz as dúvidas. Pai amado, ajuda a entendermos as circunstâncias e vencermos as adversidades. Em nome de Jesus Cristo, eu Te peço por aquele meu companheiro missionário que está no campo e a prova se levantou, a tempestade é contra ele, a adversidade lhe oprime. Ajuda ele a manter a sua cabeça levantada, ajuda ele a manter o seu coração ligado. Cuida da família, não deixa a família se entristecer. Ajuda, Senhor, esta esposa que está envergonhada. Pai, tem compaixão, ajuda, meu amado, eu Te peço. Traz, Senhor, para a convivência da igreja aqueles que estão ouvindo falar do Teu amor, para Te aceitar como Salvador em Cristo Jesus, Senhor. É que eu oro nesta manhã, Te agradecendo pela querida igreja do estado de Rondônia, Te agradecer pela maravilhosa igreja da cidade de Cacoal, Te agradecer por meus companheiros, por aqueles nossos missionários que estão no campo. Olha pelo Equador, olha pelo Paraguai, olha pelo Vale do Jequitinhonha, olha, meu Senhor, pela África, meu Deus, olha também pelos demais países onde as nossas igrejas têm missionários trabalhando. Aonde eles estiverem agora, Pai, envia do céu a mensagem, o consolo para tantos quantos estão sendo desafiados, em nome de Jesus Cristo, e para a Tua glória. É o meu louvor, Senhor, nesta manhã, agora e sempre. Amém.